Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos momentos mais decisivos do século XX, o ataque a Pearl Harbor. Preparem-se para descobrir os bastidores, as estratégias e as consequências devastadoras do dia que mudou o curso da história mundial para sempre. Para entender por que o Japão atacou os Estados Unidos, precisamos voltar um pouco no tempo, para a década de 1930. O Império do Japão estava em plena expansão na Ásia. Eles tinham uma visão ambiciosa, a chamada Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que na prática significava dominar os seus vizinhos para garantir recursos vitais que o Japão não possuía, como petróleo, borracha e metais. Essa expansão começou com a invasão da Manchúria em 1931 e escalou para uma guerra em grande escala com a China em 1937. Os Estados Unidos, embora oficialmente neutros, não viam essa agressão com bons olhos. A política americana era a da porta aberta, que defendia a igualdade de acesso comercial à China. A expansão japonesa ameaçava diretamente os interesses americanos e os seus aliados na região. Em resposta, Washington começou a aplicar sanções econômicas ao Japão. A tensão aumentou quando, em 1940, o Japão se aliou à Alemanha nazi e à Itália fascista, formando o Eixo. O ponto de viragem veio em julho de 1941. Para tentar travar a máquina de guerra japonesa, o presidente Franklin D. Roosevelt tomou uma medida drástica. Congelou todos os ativos japoneses nos Estados Unidos e impôs um embargo total de petróleo. Para uma nação industrial e militarizada como o Japão, que importava mais de 80% do seu petróleo isto foi um golpe fatal. Sem petróleo, os seus navios de guerra, tanques e aviões ficariam parados em poucos meses. O governo japonês viu-se numa encruzilhada. Podiam ceder às exigências americanas e retirar-se da China, o que seria uma humilhação nacional e o fim do seu sonho imperial, ou podiam ir à guerra para garantir os recursos de que precisavam, nomeadamente os campos de petróleo ricos das Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia. Eles escolheram a segunda opção. Mas havia um problema. A poderosa frota do Pacífico dos Estados Unidos, ancorada em Pearl Harbor, no Hawaii. Os estrategas japoneses, liderados pelo almirante Isoroku Yamamoto, sabiam que não podiam lançar uma campanha de conquista no Sudeste Asiático com essa frota a ameaçar as suas linhas de abastecimento. A solução, na sua visão, era um golpe preventivo, ousado e devastador. A ideia era neutralizar a frota americana num único ataque surpresa, ganhando tempo, talvez 6 meses a 1 ano, para consolidar as suas conquistas e fortalecer as suas defesas, na esperança de que os Estados Unidos, desmoralizados, aceitassem negociar a paz. O plano era incrivelmente arriscado. Exigia que uma enorme força-tarefa, incluindo 6 porta-aviões, navegasse mais de 6.000 quilômetros através do Pacífico Norte em total silêncio de rádio, sem ser detetada. O almirante Yamamoto, que tinha estudado em Harvard e servido como adido naval em Washington, conhecia a capacidade industrial americana e tinha as suas dúvidas. Ele alertou que acordaria um gigante adormecido, mas como militar tinha o dever de executar a estratégia decidida. Enquanto a diplomacia falhava em Washington, a frota japonesa, sob o comando do vice-almirante Shuichi Nagumo, partiu secretamente da Baía de Tankan, no norte do Japão, a 26 de novembro de 1941. A bordo, mais de 400 aviões, bombardeiros de mergulho, bombardeiros torpedeiros e caças. A sua missão, apagar a frota do Pacífico do mapa. E assim chegamos à fatídica manhã de domingo, 7 de dezembro de 1941. O céu sobre a ilha de Oahu estava claro e azul. Em Pearl Harbor, a base estava relaxada. Era fim de semana. Muitos marinheiros e soldados estavam de licença ou a dormir. Os navios de guerra estavam ancorados em fila, um alvo perfeito. Ninguém esperava um ataque. Embora as tensões estivessem altas, a maioria dos analistas americanos acreditava que, se o Japão atacasse, seria nas Filipinas ou noutro lugar no Sudeste Asiático. Às 7h48 da manhã, horário local, o silêncio foi quebrado. O comandante Mitsuo Fuchida, líder da primeira vaga de 183 aviões, transmitiu a famosa mensagem codificada: Tora, 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 que significava que tinham alcançado a surpresa total. O inferno começou. Bombas e torpedos caíram do céu. Os bombardeiros torpedeiros voaram baixo sobre a água, lançando os seus torpedos especialmente modificados para as águas rasas do porto. Os bombardeiros de mergulho mergulharam sobre os navios enquanto os caças Zero metralhavam as bases aéreas, destruindo os aviões americanos no chão antes que pudessem sequer descolar. O caos e o pânico instalaram-se. O alvo principal era a
Alameda dos Encouraçados, onde os maiores navios da frota estavam alinhados. O USS Arizona foi atingido por uma bomba perfurante que penetrou no seu paiol de munições dianteiro. A explosão que se seguiu foi cataclísmica, levantando o navio de 18.000 toneladas da água e matando instantaneamente 1.177 tripulantes. Os seus destroços permanecem até hoje no fundo do porto, um túmulo e um memorial solene. O USS Oklahoma foi atingido por múltiplos torpedos e virou-se, aprisionando mais de 400 homens no seu interior. O USS West Virginia, o USS California e outros navios foram afundados ou gravemente danificados. O som das explosões, das sirenes e dos gritos ecoava por toda a base. Apesar do choque, os marinheiros e soldados americanos responderam com uma coragem incrível, muitos deles correndo para as suas estações de artilharia antiaérea, muitas vezes sob fogo cerrado. Uma segunda vaga de ataque japonesa chegou pouco depois das 9 horas da manhã para finalizar o trabalho, concentrando-se nos navios e instalações que escaparam da primeira. Em menos de 2 horas, o ataque terminou. O rastro de destruição era impressionante. 21 navios da Frota do Pacífico foram afundados ou danificados, incluindo todos os 8 encouraçados. Cerca de 188 aviões americanos foram destruídos e outros 159 danificados. O custo humano foi ainda mais trágico. 2.403 americanos mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos. As perdas japonesas foram mínimas em comparação: 29 aviões, alguns submarinos anões e 64 homens. Do ponto de vista tático, o ataque a Pearl Harbor foi um sucesso espetacular para o Japão. Eles alcançaram a surpresa e infligiram danos massivos. No entanto, do ponto de vista estratégico, foi um erro de cálculo monumental. Primeiro, os alvos mais importantes, os 3 porta-aviões da Frota do Pacífico, o Enterprise, o Lexington e o Saratoga, não estavam no porto naquele dia. Estavam em missão, a entregar aviões a outras bases. Na nova era da guerra naval, os porta-aviões, e não os encouraçados, eram os verdadeiros reis do oceano. Ao não os destruir, o Japão deixou intacto o coração da capacidade ofensiva naval americana. Segundo, o ataque não destruiu instalações vitais em terra, como os tanques de armazenamento de combustível, as oficinas de reparação e os diques secos. Se tivessem destruído o combustível, a frota americana teria ficado imobilizada por meses, mesmo os navios que não foram atingidos. As oficinas de reparação permitiram que muitos dos navios afundados fossem, na verdade, recuperados, consertados e voltassem a lutar mais tarde na guerra. Mas o maior erro foi subestimar a reação do povo americano. Em vez de desmoralizar a nação e forçá-la a negociar, o ataque surpresa uniu o país como nunca antes. O sentimento isolacionista que dominava a política americana desapareceu da noite para o dia. O ataque foi visto como um ato de traição. No dia seguinte, 8 de dezembro, o presidente Roosevelt dirigiu-se ao Congresso e à nação com um discurso que se tornou imortal. Ele começou com as palavras: "Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia, os Estados Unidos da América foram súbita e deliberadamente atacados pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. Em menos de 1 hora, o Congresso declarou guerra ao Japão com apenas um voto contra. Poucos dias depois, os aliados do Japão, a Alemanha e a Itália, declararam guerra aos Estados Unidos, e a América estava oficialmente e totalmente envolvida na Segunda Guerra Mundial, tanto no Pacífico como na Europa. O gigante adormecido tinha de facto acordado, e estava cheio de uma terrível determinação. A incrível capacidade industrial dos Estados Unidos foi mobilizada para a guerra. Fábricas que produziam carros passaram a produzir tanques e aviões. Estaleiros navais construíam navios a um ritmo que o mundo nunca tinha visto. O ataque a Pearl Harbor desencadeou uma fúria e uma determinação que levariam os Estados Unidos, nos 4 anos seguintes, a lutar através do Pacífico, ilha por ilha, até a rendição incondicional do Japão em agosto de 1945. Hoje, Pearl Harbor é um local de memória. O memorial do USS Arizona flutua silenciosamente sobre os destroços do navio, lembrando-nos do custo humano daquele dia. É um lugar que nos ensina sobre os perigos da agressão, os erros de cálculo na guerra e, acima de tudo, a resiliência e a coragem do espírito humano perante a adversidade. O ataque a Pearl Harbor não foi o fim, mas sim o começo do fim para o Império do Japão, e um ponto de viragem que redefiniu a ordem mundial, catapultando os Estados Unidos para o seu papel de superpotência global. Espero que tenham gostado desta viagem pela história. Se aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para mais conteúdo como este. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.